Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Estamos dando início ao módulo 3 e nessa primeira aula nós vamos falar sobre a ação dos aromas ao nosso estilo de vida, né? Os aromas que têm a ver com cada profissão. Por que este conhecimento e essa aula é importante? Porque na fabricação do aromatizante, você pode escolher durante esse processo um público específico para você vender o seu aromatizante e até mesmo perfumes. Então é importante que você tenha um pouquinho de conhecimento sobre quais fragrâncias utilizar para um público X. Então, por exemplo, Cleo, eu quero vender aromatizantes para um pessoal que trabalha em escritório de advocacia. Quais são as notas, as fragrâncias que eu posso estar oferecendo para esse público? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. É uma aula que parece muito teórica, mas com um pouquinho de conhecimento que eu vou te trazer aqui, que a gente não vai tão a fundo para não te confundir tanto, este pouquinho deste conhecimento que eu vou compartilhar contigo vai te ajudar a fabricar o seu aromatizante, a preparar essas misturas ou comprar já as fragrâncias prontas e corretas para oferecer para cada público distinto, ou seja, você vai entender aqui quais são as notas olfativas ou as fragrâncias mais importantes para oferecer desde o público de classe média alta, vamos falar assim, um advogado, de alto padrão, até uma profissão mais simples, tá? Porque, gente, as fragrâncias, eles têm que ter a ver com a personalidade da pessoa e também com o ambiente que ela vive, certo? Porque você tem uma personalidade, Você tem um gosto olfativo, mas no seu local de trabalho, dependendo do seu local de trabalho, o horário que você trabalha, talvez seja possível você encaixar uma outra fragrância, tá? Então existem perfumes para você usar durante o dia, existem perfumes para você usar durante a noite, existem perfumes para um dia quente, para um dia frio, e também vão existir perfumes e fragrâncias para vários tipos de ambientes de trabalho. A importância da fragrância, ela é importante não só para você que usa, mas até para quem está com você, Para quem está ocupando o mesmo espaço que você. Então eu acho que essa aula é muito importante e vai te ajudar nesse processo de desenvolvimento dessa fragrância para determinado público. Vamos então acompanhar comigo aqui no computador. E aí, se você tiver alguma dúvida ou alguma ressalva, você deixa aqui abaixo no final dessa aula. Bora lá? Fala em fragrâncias, automaticamente a gente está falando diretamente do nosso olfato, E o olfato é um órgão, é um sentido poderoso que pode nos transportar e pode trabalhar as nossas emoções. Ele nos transporta para diferentes momentos, lugares, Além disso, alguns aromas específicos, eles têm a ver, como eu disse, com o nosso estilo de vida e com as nossas profissões. Por exemplo, você já se perguntou por que cheiro de tinta fresca te remete a lembrar de construção, casa nova? Já pensou? Você já parou para pensar por que esse cheiro te remete a esse tipo de imagem, de sentimento? Por exemplo, se você fechar o olho agora e lembrar ou sentir o cheiro do café. Fecha o olho comigo aqui agora. Quando você pensa, quando você sente o cheiro do café, qual que é a primeira imagem que vem na tua cabeça agora? Eu, Cleo, quando eu sinto o cheirinho do café, isso me lembra o quê? O amanhecer, Porque eu gosto de tomar aquele café bem fresquinho quando eu acordo, se tiver uma rede para sentar. Então o cheiro do café me remete a uma lembrança de alguém tranquilo, numa rede, olhando aquela vista verde, entende? Como que os cheiros e as fragrâncias trabalham o nosso emocional. O cheiro do café, ele pode remeter também, por exemplo, para mim, a momentos felizes com a minha família, todo mundo sentado na mesa, trocando aquela ideia no café da manhã. O cheiro do café pode também te remeter à imagem de alguém tomando aquele cafezinho puro, tchau, tô indo, vou perder o ônibus, sabe? Então, os cheiros trabalham as emoções e nos transportam, certo? Tem a ver com o nosso estilo de vida, de personalidade e tem a ver com as nossas profissões. Então, nessa aula, a gente vai explorar como que esses aromas podem despertar
diferentes estilos de vida e como que ele pode caber dentro de cada profissão. Como que isso pode influenciar as nossas percepções, tá? Então a gente vai entender um pouco sobre essa fascinante conexão do nosso olfato, né, e da mente humana, porque eles trabalham em conjunto e isso te ajuda bastante na fabricação e também no seu processo de venda, tá? Então vamos aqui para uma rapidinha que eu montei aqui para vocês, que são onde eu coloquei algumas perguntas e eu já vou te respondendo também, tá? Existem alguns perfumes que eles transmitem elegância, sofisticação. Então, algumas fragrâncias, elas são capazes de transmitir elegância e sofisticação, que são ideais para algumas ocasiões especiais, para quem tem, por exemplo, ou busca, né, um estilo de vida mais refinado. Então, quando a gente pensa nesse tipo de público que é mais elegante, né, que trabalha, por exemplo, em escritórios, advocacias, né, juízes, até mesmo médicos, enfim, quem trabalha em escritório, vamos falar assim. Para esse público, se você for oferecer um perfume, um aromatizante, é importante que na composição desse perfume você tenha notas florais, né, amadeiradas ou até mesmo orientais. Elas são boas opções para quem quer transmitir esse tipo de imagem, né, de elegância e sofisticação, tá? Então, se você escolheu trabalhar com um público nesse nível, saiba que nessa tua mistura, nessa tua composição, é necessário haver as notas florais, amadeiradas ou orientais. Eu decidi trabalhar só com o público masculino. Eu quero vender perfumes e aromatizantes só para o público masculino. Quais são as notas, né, que eu poderia acrescentar nesse perfume? Quais são as fragrâncias que eu posso ofertar para esse público masculino? E outra coisa, um público masculino mais jovem, mais despojado, sabe, mais desprendido, vamos falar assim, tá? Para esse público masculino, você pode estar... Porque geralmente o público masculino com esse nível são homens que buscam um estilo de vida, que nem eu falei, mais descontraído, sabe? Uma galera mais jovial. Então você pode estar colocando em fragrâncias frescas, cítricas, tá? São fragrâncias mais indicadas, que transmitem uma sensação de leveza, descontração, tá? Para o cara poder usar no dia a dia dele. Então, esse teu público masculino é o que? É a galera do futebol, né? Porque já aqui no caso, já não é uma galera de escritório, né? Já não é um advogado, já não é um executivo, entendeu? Eu decidi vender aromatizantes ou perfume para um público que trabalha em escritório, precisa de muita concentração, é um ambiente mais tranquilo, o pessoal fica muito na frente do computador, né? Quais são as notas, as fragrâncias que eu posso estar ofertando para esse público, né? Que eu preciso ter na composição desse perfume. Aí você pode estar trabalhando com alecrim, com hortelã e com limão. Então, são fragrâncias para quem trabalha nesse tipo de ambiente, que precisa manter foco e ao mesmo tempo precisa ter energia, tá? Anota aí. As fragrâncias, ela tem o poder tanto de tirar a tua concentração, como também de te ajudar a ser uma pessoa mais concentrada e mais produtiva, né? Você já esteve num ambiente, por exemplo, dentro de um carro, ou até mesmo no ambiente de trabalho, sei lá, qualquer lugar que você foi, e até numa academia, e você não aguentou ficar naquele espaço com determinada pessoa por conta do cheiro do perfume? Por isso que é muito importante você ter noção de quais fragrâncias você vai oferecer para determinado público. Ainda mais para quem trabalha em ambientes de trabalho, ainda mais para quem trabalha em ambientes fechados, tá? Então, essa dica sobre as fragrâncias, gente, ela é fundamental e ela vai fazer toda a diferença na tua venda, certo? Porque as pessoas que trabalham em determinados locais, como escritório, são pessoas que têm personalidades diferentes de pessoas que trabalham na rua, que trabalham no operacional. Então parece que não, hipoteticamente falando, mas a fragrância tem tudo a ver com a pessoa, né? A fragrância, ela fala muito sobre você, sobre seu estilo de vida, sobre as coisas que você gosta, sobre o seu ambiente de trabalho, sobre quem você é. E quando você tem este conhecimento, quando você conhece o seu cliente e você tem esse conhecimento, você vai saber que fragrância oferecer para ele
e aí com certeza isso vai te ajudar a fechar a tua venda. Oferecer, por exemplo, uma fragrância para um cara que é muito mais jovial, mais descontraído, né? Uma fragrância que nem eu falei aí, que tem, por exemplo, nota cítrica, nota floral, para um cara que é mais tranquilo e prefere um amadeirado, que é mais chique, não vai rolar a venda. Vocês entenderam como que esse conhecimento é importante, que faz diferença? Bom, depois de entender um pouquinho sobre quais fragrâncias ofertar para cada tipo de ambiente, você já parou para se perguntar qual que é a fragrância que combina com você? Porque quando você consegue entender o tipo de fragrância que você gosta, conforme a sua personalidade, você também já consegue entender qual é a fragrância que vai se encaixar para a personalidade do fulano que trabalha em tal ambiente. Pegou? Então vamos lá. Então cada pessoa tem um estilo pessoal e único. E isso também se reflete na escolha do perfume. E para descobrir qual que é o aroma que combina com você, é importante você experimentar vários tipos de fragrância. Observar qual que adapta melhor a sua pele, né? Como que aquele cheiro vai se comportando no passar do dia na sua pele, certo? Então tem que haver não somente com a sua pele, mas com a sua personalidade. Então, por exemplo, vou te dar uma dica aqui, ó. Perfumes florais são ideais para quem busca, por exemplo, um estilo de vida mais romântico, mais delicado. Então, se você é uma pessoa mais delicada, mais romântica, mais passiva, vamos dizer assim, os perfumes florais é bacana para você. E se o seu cliente tem esse tipo de personalidade, você já vai entender que a fragrância que você deve ofertar para ele, ter como opção, seria uma fragrância que seja ou totalmente floral, ou que tenha na composição o floral, tá? Já, por exemplo, as notas cítricas, né, são perfeitas para pessoas que são mais, que tem mais energia, vamos falar assim, sabe? Pessoas mais agitadas. Então aí na composição do perfume é bom que você tenha notas cítricas, tá? Floral você já sabe, né? Que são notas que tem, são notas que vêm de flores, ok? Flores. Lírio, rosa, orquídea, né? O cítrico você já vai lembrar de um capim-limão, de uma bergamota, uma laranja, um limão, ok? Então são para pessoas mais agitadas, tá? Então uma pessoa romântica já não vai curtir um perfume que tenha a presença de muita nota cítrica e vice-versa, certo? As fragrâncias amadeiradas a gente indica geralmente para pessoas que são mais recatadas, que são mais refinadas, mais elegantes, mais conservadoras. Não que o cara que é romântico e o outro que é mais agitado não seja sofisticado, tá? Pera lá, vamos entender isso direito. Mas uma pessoa que tem uma personalidade, né, e que tem um meio de vida, um ambiente que é mais sofisticado e mais elegante, ela com certeza vai gostar de uma nota mais amadeirada. Então o que você tem que entender é que cada profissão exige um estilo diferente. E isso se reflete também na escolha do perfume, da fragrância. Algumas profissões exigem uma imagem mais formal, mais discreta, enquanto outras permitem um estilo mais descontraído, mais despojado. Advogado, executivo, por exemplo, eles sempre vão optar por fragrâncias, que não falei, que tem notas mais amadeiradas, né? Porque elas trazem essa sensação de elegância, de sofisticação. Enquanto, por exemplo, o chefe de cozinha ou pessoas que trabalham mais no operacional são pessoas que são mais proativas, né? Então elas preferem escolher perfumes que são mais intensos, como elas são. Perfumes que são mais marcantes, né? Fragrâncias que te levam a ter mais produção de energia e não calmaria, entendeu? Então é importante lembrar que a escolha do perfume, ela deve sempre estar de acordo com a imagem que você deseja transmitir ou até mesmo com o ambiente que você vive, que você está inserido. E você, como fabricante ou como vendedor, você precisa ter esse conhecimento para saber, né, quais são as fragrâncias que você vai oferecer para todos esses públicos. Aí eu falei, né, sobre fragrâncias para determinadas profissões. Cleo, mas tá, a gente falou
daqui, né? Quem vive no meio urbano, quem trabalha em escritório, quem está ali na pauleira. Mas, por exemplo, pessoas que trabalham no campo, né? Quais fragrâncias eu poderia oferecer para esse público? Cara, essa é a mais fácil de te responder, né? Aromas, por exemplo, de lavanda, te remete ao quê? Quando você sente cheirinho de lavanda. Lavanda, camomila, são fragrâncias que nos remete a uma sensação de relaxamento, né? Então, para quem quer ter uma vida mais calma, mais relaxada, mais tranquila, ou a pessoa tem essa personalidade, mesmo sem que ela não viva no campo, né? Mas quando ela fecha a porta dela, ela pode utilizar desse óleo no umidificador, na vela aromática dela. Com certeza, para essa pessoa, você vai ofertar uma fragrância de lavanda, uma fragrância de camomila, né? Fragrâncias florais, certo? Que sejam mais suaves, porque tem fragrância floral que também é muito forte, tá? E a gente ainda falando, por exemplo, de cheiro, que nos remete à lembrança, eu estava pensando aqui, né? E eu nem incluí nessa aula, o cheiro, por exemplo, de grama cortada, já que a gente está falando também da galera do campo, né? Você já sentiu o cheiro de grama cortada? Então, o cheiro de grama cortada te remete a pessoas, né, que têm esse estilo de vida ou que têm uma personalidade e que buscam um estilo de vida mais rústico mesmo no centro urbano, na correria, sabe? Então, se você conhece alguém que tem esse tipo de personalidade, com certeza você pode ofertar para essa pessoa uma fragrância que tem esse cheiro de grama cortada. Por exemplo, orvalho, né? Aquela essência orvalho, certo? É uma indicação muito boa. Pessoas não só que vivem no campo, que buscam uma vida rústica, mas pessoas que curtem, por exemplo, fazer esporte ao ar livre, né? Que já é diferente da pessoa que fica trancada numa academia. A pessoa que frequenta a academia, ela tem um olfato totalmente diferente de uma pessoa que pratica esporte só que ao ar livre, né? Então é uma pessoa livre, que curte atividade física sem se sentir acuada ou trancada dentro de um espaço como se fosse a academia. Então, por exemplo, o orvalho, que eu falei para você, ou qualquer fragrância que tem esse cheiro de grama cortada, já vai fazer jus a esse tipo de público. Tem o espírito livre. São os aromas que remetem às pessoas que têm um estilo de vida mais agitado, né? Então, você já sabe onde você vai vender o seu aromatizante ou seu perfume, a galera mais agitada, com mais energia. Então, nessa fragrância, você pode estar colocando hortelã, pimenta, limão, alecrim, que são conhecidos por terem propriedades mais estimulantes e mais energizantes, tá? Então, geralmente, quem tem esse estilo de vida mais agitado, pode colocar uma pitada aí, né? Umas gotinhas de óleo essencial de hortelã, pimenta, alecrim e limão. Quais são os aromas que remetem estilo de vida mais sofisticado? Aí já são pessoas, como a gente falou, né, de outro nível. E quando eu falo de outro nível, não precisa ser rica. Tem gente que é mais humilde, mas tem o espírito de pessoas ricas, que gostam de coisas boas, na verdade. Vamos falar francamente, né, que as pessoas acham que porque às vezes tem uma vida mais humilde, não tem o direito de gostar de coisas boas. É lógico que tem. Então, para esse público aí, que gosta desse tipo de perfume mais sofisticado, que traz mais elegância, quer se sentir num ambiente mais rico, aí você pode acrescentar na construção do teu aromatizante ou do teu perfume, né? Ou para colocar no umidificador ou na vela, por exemplo, óleos que tenham presença de jasmim, patchouli e rosa, tá? Essa mistura dá muito certo. Ainda para pessoas que têm essa ligação muito forte com a natureza, que gosta da vida do campo, ou que gosta de ter essa ambiência, esse sentimento de liberdade, né? Como eu falei, de praticar esporte ao ar livre, você pode estar acrescentando também aromas como pinho, cedro e eucalipto, tá? São frequentemente associados às pessoas também que têm profissões ligadas à natureza. Por exemplo, eu como técnica ambiental, engenheiro ambiental, quem trabalha como monitor, guia de parques, que trabalha com monitor de trilha ecológica, quem trabalha com jardinagem, arborismo, tá? Então, pode ter e deve ter presença dessas fragrâncias que são pinho, cedro e eucalipto.
E Cleo, para quem trabalha no operacional, por exemplo, quem trabalha com culinária, né, quem trabalha em lanchonete, pizzaria, tudo que tem a ver com comida. Qual é o perfume, o aroma que eu posso oferecer para essas pessoas, o que eu posso colocar na fabricação ali do meu aromatizante, tá? Você pode estar utilizando para essa galera aí, por exemplo, canela, cravo, baunilha, tá? Então são fragrâncias que a gente associa mentalmente também para pessoas que são ligadas a qualquer área da culinária, tá? Chefe de cozinha, confeiteiro, padeiro, garçonete, enfim. Muitos anos na área da saúde. E eu tenho algumas fragrâncias que particularmente eu gosto e os meus colegas de trabalho da área da saúde também gostaram. Então com certeza a maioria do público que trabalha na área da saúde vai gostar de aromas que tenham presença de rosa, lavanda, camomila. Por quê? É um ambiente de estresse, sabe? Correria, doença, então essas fragrâncias faz muito sentido para quem trabalha na área da saúde, tá? Não é só para médico, para quem é enfermeiro, não. Quem trabalha naquela ambiência, sabe, hospitalar, pode ser AMA, pode ser UBSs, hospitais, clínicas, para quem trabalha com terapia, essas fragrâncias daí, gente, é batata, tá? Faz todo sentido, ajuda muito a gente, né, diretamente que trabalha na área da saúde, ó, para dar aquela relaxada e aquela acalmada. Você tenha gostado dessa aula, né? Qualquer coisa, volta ela do começo, veja tudo que eu falei para cada ambiente, para você ter uma noção mais ou menos do que ofertar para cada público, dependendo não só do seu ambiente de trabalho, mas também que tem a ver com a sua personalidade. Muito mais com o ambiente de trabalho, né? Porque uma venda, por exemplo, na rua não dá tempo de você estudar o cliente. Mas se você vai no estabelecimento, fica muito mais fácil você saber que fragrância oferecer para aquele espaço, já que agora você tem uma noção, né? A ambiência faz a fragrância e a fragrância também faz a ambiência. Então, a escolha do aroma ideal para cada ambiente profissional depende do objetivo desejado, né? Então, das preferências pessoais de cada pessoa, né? Do espaço que você ocupa, né? Do espaço de trabalho que você está presente ali diariamente, da atividade que é realizada no local. Então é importante você ir experimentando várias fragrâncias para determinado público, né? E esse entendimento você já sabe, né? Você só vai ter na prática, tá? Então esses cuidados, eles são necessários para você até não ofender algumas pessoas com alguns cheiros, tá? Porque eu já passei por isso. De oferecer, tinha pouco conhecimento, fui oferecer uma fragrância para uma pessoa, ela quase me excomungou. Né? Então, é muito importante você sempre escolher, na verdade, aromas que sejam suaves, que sejam agradáveis, né? Evite sempre fragrâncias muito fortes, muito enjoativas. É por isso que na aula prática é importante você colocar na prática e do jeitinho que eu ensinei, né? As misturas ali, para não ficar em excesso, tá? Não vá nessa crença de que eu vou acrescentar mais óleo para ficar mais forte, né? Não faça isso, tá? Então escolha sempre por fragrância que seja mais suave, né? Porque ela vai se tornar agradável, do que uma fragrância que seja muito forte para mostrar que o cheiro tá ali e vai ficar algo muito enjoativo, tá? Nem a pessoa vai aguentar usar nem no corpo, nem no carro dela, ainda vai incomodar outras pessoas, tá? Então é muito importante também você respeitar as preferências pessoais de cada pessoa que você for vender o aromatizante ou o perfume. Se a pessoa falou, não, eu curto mais esse estilo de perfume aqui, é desse jeito que você precisa fabricar ou comprar pronto para revender para ela, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida aí, qualquer ressalva, deixa aqui abaixo que a gente vai estar te respondendo. Grande abraço, bora para a próxima aula.